mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos, companheiros, todos aqueles que se denominam cristãos, aqui é um programa para todos, aqueles que realmente buscam o conhecimento do Evangelho de Jesus, à luz da verdade, à luz do Espírito imortal, à luz da reencarnação. Assim, o nosso programa Espírita Amor e Caridade pede licença, mais uma vez, para adentrar os lares de nossos companheiros ou em qualquer lugar que aqueles que nos acompanham se encontrem, estejam. Assim, como de sempre, temos aqui as nossas irmãs, Maria Antônia, Marilza, que faz os comentários a respeito das passagens, dos ensinamentos de Jesus que se encontram em seu Evangelho. E dando continuidade, não é, ao capítulo 22 de Mateus, item, versículo 34 a 37, esta passagem que tem um cunho profundo de ensinamento, que é a essência daquilo que Jesus veio exemplificar para nós. Quando interrogado pelos saduceus e fariseus, qual seria o maior mandamento da lei de Deus? E ele respondeu: amar a Deus, resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas e um outro, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para darmos continuidade a esse estudo hoje, como sempre fazemos, nós lemos uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem que hoje veio para a nossa reflexão é a mensagem 219. Logo que o sol despontar no horizonte, saúde-o com um pensamento de louvor ao Pai Criador, levantando-se também e iniciando o seu trabalho. Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações. E assim poderá deitar-se ao finalizar o dia com a consciência feliz por haver cumprido seu dever. Uma mensagem para a nossa reflexão inicial. E assim, queridos irmãos, companheiros, juntos podemos agora elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador, a esse Deus bom, a esse Deus de infinito amor, de infinita misericórdia, o Deus grande, o nosso genitor divino. Assim, que mais um programa nosso, que indo ao ar, possamos ser úteis através de nossos comentários a respeito daquilo que Jesus nos legou como caminho, verdade e vida, que é o seu Evangelho. Assim, mais uma vez, contando com a assistência amiga desses espíritos amorosos e do meigo Rabi da Galileia, Jesus, o mestre amigo, o representante divino entre nós. E assim, vamos dar, mais uma vez, por iniciado, um programa Amor e Caridade. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, como já fizemos a introdução, né, o comentário, nós estamos aí estudando esta passagem do Evangelho e nós já no programa anterior, fizemos o comentário
sobre o primeiro mandamento, podemos assim dizer, né? Que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. O maior mandamento. Mas o segundo é esse que nós vamos comentar mais, vamos pautar mais, né? Hoje semelhante ao primeiro. Semelhante ao primeiro, justamente, Antônio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante ressaltar, para darmos aí início aos nossos comentários, é que Emmanuel intitula, inclusive, nesse texto aqui, de Mateus, ele coloca a regra áurea. Regra de ouro. E ele falou que muitos séculos antes do Cristo, já estava essa máxima exarada nos vários livros até então, religiosos ou sagrados da humanidade. Então, ele diz assim, ó, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. Olha como é antigo essa regra áurea. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, ó, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, até os romanos estavam lá, olha aí. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então nós vemos que essa máxima, né, está gravada. Agora ele faz aqui uma observação, né? Somente esta máxima com o mestre, todavia, não é? Essa regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Gente, já temos um material. Você vê como essa regra, né, áurea que a gente chama, é antiga, né, Marilza? Juarez, sabe por que essa regra é tão antiga? Esses egípcios, persas, chineses, esses todos que antecederam a Jesus, eles vieram em nome de Jesus, emissários do Cristo, para já irem preparando as criaturas, ainda tão atrasadas daquele tempo, para quando ele viesse. Porque quando o planeta Terra se formou, ele já era como é. E ele é co-criador do planeta, né? Junto com Deus, ele é o construtor da Terra. E essas pessoas foram vindo a foram cada... emissários, né? Exato. Pelo próprio a cada Cristo, tempo, né? Pelo próprio... eles eram também, esses que trouxeram esses ensinamentos, eram espíritos já muito esclarecidos e eram destinados assim, você irá para a China, você irá para o Egito, você irá para a Pérsia. Eles eram conduzidos para... Eles que sabiam mais e levavam esses ensinamentos para as pessoas que lá estavam. Então, quando Jesus chegou, até quando Moisés chegou, já encontrou isso. E depois Moisés também falou, né, a respeito, fez essa citação. E depois veio Jesus, ratificou, com todo o amor, exemplificar por completo esse ensinamento, né? Isso. Não é isso? Porque essa máxima, amar ao outro, ela é universal. Né? São conceitos que, com o desenvolver da humanidade, foi, conforme você falou, Antônia, trazido por seus emissários. Né? Jesus determinou que cada um viesse como um porta-voz, né? Falar do amor ao outro, do coração, igual o Emmanuel falando, porque não basta só falar da boca para fora, né? Que eu amo o próximo, mas
que essa máxima, que é universal, seja uma constante na vida das pessoas que dela tomam conhecimento. E Jesus, quando ele sintetiza isso, conforme Emmanuel fala, ele não só sintetizou, e além do mais, ele não só falou, mas ele colocou em prática como é amar ao próximo como a si mesmo. Toda a vida de Jesus, no seu messianato, foi exemplificar essa máxima do conhecimento dos povos. Por isso, as pessoas, quando viam Jesus, muitas das vezes ele praticava essa máxima sem falar nada. E quando as pessoas viam Jesus praticando, exemplificando, ficavam maravilhados com o que ele fazia. Porque muito se falava, mas pouco se fazia. Como nos dias de hoje. Muitos falam da mensagem de Jesus, mas poucos exemplificam, poucos põem em prática os seus ensinamentos. E da boca para fora não adianta nada. Não. Faz de conta, é só na brincadeira de criança. Depois também passa. Os tempos são chegados. Os tempos em que em vários segmentos religiosos falam dos tempos chegados, né? Uns falam que é a era de Aquário, outros falam que é a era do Espírito, outros falam que é a boa nova chegando para o conhecimento de todos. Os espíritas falam do mundo dos regenerados, né? A passagem do mundo das expiações, dos sofrimentos para o mundo de bem-aventuranças. Então, tudo isso está trazendo para a nossa reflexão que essa máxima de Jesus, mais do que em qualquer outro momento, precisa ser colocada em prática. Amar o outro não é ser subserviente, não é. Deixar que o outro faça comigo tudo o que ele queira. Mas amar o outro é também saber dizer sim na hora certa e dizer não na hora exata. Antônia, essa regra áurea vamos dizer assim, é o segredo, é a fórmula para a nossa felicidade. Não é, não. Porque Jesus, ele sintetizava, né? Você vê que ele pega todas as leis até então, né? As leis divinas, todos os profetas, enfim, resume a doutrina de Deus nessa máxima. Seria o caminho para encontrar o tesouro, o mapa do tesouro que é o reino de Deus em nós, né? Isto é, reinado do amor, da fraternidade, do bem. Quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma, este é o maior mandamento. Mas o segundo, semelhante, muito semelhante ao primeiro, ainda disse, muito semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus resumiu os 10 mandamentos como se fosse assim, 3 setas, né? Ele nos ordena a amar a Deus desta forma, estar ligado a Ele em pensamento o tempo inteiro, como Jesus esteve, né? Tanto que ele dizia assim, eu e o Pai somos um, até que acabaram confundindo, achando que Jesus era Deus. Mas Jesus estava dizendo que ele estava ligado a Deus, sabia da vontade de Deus o tempo inteiro, em comunhão direta. Então, o amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e o outro muito semelhante a este, amar ao próximo. Por quê? Como a si mesmo. É porque Deus, quando nos criou a todos, nos colocou, temos Deus em nós, né? Algo de Deus em nós. Então, se Deus está em você
e eu te ofendo, eu estou ofendendo a Deus. Né? Quando Jesus diz assim, nos ensina a lição do Pai Nosso, diz assim, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoa as nossas dívidas. Essas dívidas e essas ofensas que são feitas ao outro são feitas a Deus. Nós ofendemos a Deus, né? Quando ofendemos a um filho seu. Quando alguém ofende o seu filho, você se entristece muito. Imagine Deus, que é todo amor e toda bondade, vendo seus filhos ofendidos, não perdoados, e Deus sabendo, ele ainda é uma criança espiritual. Ele ainda não sabe. Você ofendeu meu menino? A mãe vai falar, por quê? Ele não sabe o que faz, é pequeno. E Deus, nós para Deus somos pequenos ainda, crianças espirituais. Então, Jesus, e a outra ordem de Jesus, amar a si mesmo, quer dizer, ter cuidado consigo, buscar o crescimento interior, cuidar do seu corpo, que é a dádiva de Deus. Com isso, com essas obrigações que nós temos, né, nós vemos que Jesus, como vocês disseram, ele falou isso e praticou isso o tempo inteiro. O tempo inteiro ele esteve em sintonia com Deus. Veio à Terra, vestindo a roupa física, sem necessidade. Porque a nossa reencarnação é até enquanto nós necessitamos evoluir. Ele já era evoluítíssimo, o melhor de todos nós, o espírito mais sábio, mais iluminado que pisou na Terra. Ele veio por quê? Por amor ao próximo. O próximo de Jesus somos todos nós. Por amor a nós. É uma rota, né? Que ele nos apontou. Falou, o caminho seguro para a felicidade é isso aqui. Ó, praticai o amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, está tudo resolvido. Não é verdade? E aí está toda a lei e os profetas. Esse ensinamento resume tudo isso. Toda a lei e os profetas. O que ocorre, às vezes, a pessoa não entender bem essas passagens, por exemplo, é a ideia ainda errônea, na realidade, que se faz do Criador. Não é? A gente apequena o Criador querendo defini-lo, o que não é. Não temos condições de definir. Então, você falou uma coisa importante. Nós, biologicamente, nós herdamos dos nossos pais aqui na Terra o que nós chamamos de DNA. Não é verdade? Hoje está mais do que comprovado. Não é? Então, eu, Juarez, tenho aqui em mim as características físicas do meu pai e da minha mãe, que me concebeu biologicamente. Em espírito, que nós fomos criados, igualmente nós temos em espírito o DNA, podemos assim, divino em nós. Por isso que todos nós, é por isso que entendemos racionalmente. Onde está a fé racional? É aí. Porque nós nos chamamos de irmãos. Irmãos não é só aqueles que seguem a mesma religião. Eu não vou chamar só você que é espírita de irmão, o outro que segue uma outra religião, não é? E cristã ainda, que não seja meu irmão. Claro. Nós somos irmãos nesse sentido. Irmãos espiritual. Temos o mesmo DNA divino. Isto aí. E nós todos fomos criados e saímos dessa mesma fonte criadora, chamada Deus. Então, é por isso que Jesus vincula, olha, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas ele também fala, Juarez. Porque amando o nosso próximo, nós amamos a Deus. Eu já citei no programa passado o evangelista João. Está lá no Evangelho de João. Ele foi bem categórico, bem enfático. Diz assim, olha, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. É mentiroso. Gente, está lá o evangelista João nos dizendo isso. E ele fala também, né, nessa passagem, que ama a Deus de todo o teu coração. Quer dizer, é o sentimento em movimento. O coração simboliza, né, esse mover-se. Eu me movo nesse amor. E também fala, né, de todo o teu entendimento.
Ora, cada um de nós entende Deus da sua forma própria, porque a divindade habita cada um de nós. Aquele que não tem nenhuma doutrina religiosa também ama a Deus. Da sua maneira, do seu entendimento. Isso, é de acordo com essa relação minha com a divindade. Eu, quando estou vinculado a uma doutrina religiosa qualquer, é essa divindade com que eu me relaciono. Então, esse Deus é conforme eu entendo dentro da doutrina religiosa que eu estou vinculado. Agora, esse Deus, conforme a maturidade espiritual das suas criaturas, é que vão entendê-lo diferentemente. Agora, o que eu não posso é tomar o Deus Criador e trazê-lo para a minha pequenez de entendimento. Né? Deus é maior, conforme Jesus falou, é maior do que tudo isso. Quando estamos ainda engatinhando na espiritualidade, precisamos de um referencial. Por isso, fazemos Deus de acordo com que entendimento. Porque eu só consigo amar e entender aquilo que eu conheço. O que eu não conheço, eu não consigo amar e entender. Por isso, esse Deus que transcende ainda está longe da maioria das criaturas. Verdade. E a ideia de Deus, ela vem evoluindo de acordo com o crescimento e o progresso espiritual de cada um, não é verdade? Então, a questão é que hoje a doutrina vem nos esclarecer que é realmente o Deus único, Criador de todas as coisas, mas que ainda, devido ao nosso grau de evolução, temos dificuldade de entender uma essência criadora e incriado. Quer dizer, então vamos ficar... Fora de toda a realidade conhecida, né? Justamente. Então nós vamos entender o seguinte, para entendermos Deus, temos que analisar aquilo que Ele não é, aquilo que Ele não pode ser. Ele não pode ser injusto, Ele não pode ser mau, Ele não pode ser vingativo. Isso Ele não pode ser. Ele não castiga. Ele não pode castigar os seus filhos. Isso tudo. Não pode se arrepender do que faz. Não pode se arrepender do que faz, porque senão não seria Deus. Ué, Deus se arrependendo do que faz? Deus sim. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina com a fé raciocinada. Deus é infinitamente perfeito em seus atributos, de bondade, de amor, de justiça, de sabedoria. E agora, já encerrando o nosso primeiro bloco, retornaremos daqui a pouco, dando continuidade ao nosso estudo com o segundo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Conheça a Di Vincenzo, alfaiataria elegante, estilo moderno, jeans, camisas, tudo o que você precisa para manter seu estilo atualizado. Ternos a partir de R$ 199. Conheça o Sob Medida, um serviço exclusivo da Di Vincenzo que traz alfaiataria impecável, combinado com tecidos nobres italianos, para um costume personalizado para você. Estamos na Avenida Feliciano Sodré, 1083,
Várzea, segunda das 14 às 18h30 e de terça a sábado das 9h30 às 18h30. Assim, irmãos queridos, retornando ao nosso segundo bloco, nós vamos aqui, como sempre, o professor, mestre nosso, né, Emmanuel, mentor da nossa instituição, como sempre, as pérolas que ele nos traz, né? Então, ele botou um título aqui, vou citar algumas frases só, né? Não vou fazer a leitura toda. Tempo da regra áurea. Então, ele nos traz aqui alguns exemplos. Olha, faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Ó, agora, olha, vamos ver lá. Ó, amar o próximo como a si mesmo, ele já vem colocar aqui. Ó. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Isso é amor ao próximo. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos. Pense o próximo quanto a nós. Foi isso que Jesus mandou. Foi isso aí. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Tão bom, né? Tão bom, é? Olha aí. Retificaremos em nós tudo o que nos desagrade nos outros. Isso aqui é uma regra áurea. Olha, ratificaremos em nós tudo que nos desagrade nos outros. Então, olhar para a nossa trave, né? A nossa trave aí, né? Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Olha aí, isso aqui em prática, colocando aqui, essa máxima do Cristo. Ó, consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas no mesmo padrão de confiança dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem, porventura, tenhamos ofendido. Usaremos paciência, só essa só para a gente. Usaremos a paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade junto de nós. É dando, né, para receber. E a última, faremos, enfim, olha, ele resume assim, faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Então, ele colocou esse título, o tempo, né? O tempo da regra áurea. Então, é a gente sempre procurar a prática do bem, né? E olhar sempre a vida e um olhar de maneira positiva, extraindo a maledicência. Nós olhamos muito, não é? A vida de uma maneira geral com muita maledicência. Não é? E ainda mais hoje nas grandes cidades, as pessoas andam tão assustadas, né, devido ao momento de transição que estamos passando, né, que às vezes a gente deixa até de atender um irmão, né, ouvir alguém que está passando, ou um vizinho, né, ele citou aqui uma necessidade, por às vezes a gente já está com medo dele, né, de não ter um pensamento com a gente. O importante, que Jesus veio nos dizer também, é o que sai de nós. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, isso é muito importante. E como entender isso? Eu já dei uma explicação no programa anterior, porque existe uma regra também para nos amarmos. Então, nos amar é querer o bem para nós, mas não é aquele bem egoísta, egóico que se fala. É a gente cultivar bons hábitos, olha aí, bons pensamentos, é nos querer bem. Porque tem muitas pessoas que realmente se maltratam, se colocam na posição de vítimas, às vezes se deprimem, se entristecem com a vida. E essa pessoa, na realidade, ela não está se amando. Então, como ela não está se amando, como ela vai ter condições de amar ao próximo, de transferir ao próximo?
Então, se auto-perdoar, porque nós erramos ontem, erramos hoje, ainda vamos errar muito. Essa questão do erro, nós também já trabalhamos aqui, não é? Errar o alvo, né? Que é o pecado, que é uma palavra hebraica, né? Armatia, agora que eu me lembrei dessa palavra. Então, o que acontece? Então, Jesus vinculou isso. Agora, nós não vamos, a partir de agora, que vocês em casa estão nos ouvindo, eu sei, nós não vamos sair amando assim, de repente. Né, Antônia? Isso é um trabalho, é um exercício no dia a dia. É uma vigilância permanente, né, Antônia? Se você não ofende, se você não tem raiva, se você não tem ódio, se você não tem vontade de ressentimento, de se vingar, se você perdoa, se você desculpa, se você tem boa vontade, você ama. Isso é amar. Amar amor é a marca inapagável de Deus em nós, como diz o doutor Bezerra de Menezes. É a marca de Deus em nós. Agora, não é fazer de conta, não é de mentirinha, porque isso não vale nada. Jesus já cansou de ensinar. Aliás, Jesus não se cansou nunca, nem vai se cansar de nós, mas ele já nos ensinou muito que não são as coisas exteriores, não é o que se faz para o outro ver. Não adianta eu ficar ali na praça de pé, vem meu amigo, eu te perdoo, para todo mundo ver. No coração não é isso, né? As coisas importantes são aquelas que saem de dentro do coração. Então, amar, o que é amar? É isso. Se você age dessa forma, você ama, você perdoa, você desculpa, você entende. Amar incondicionalmente, amar assim, compreender e entender, como disse Marilson da outra vez muito bem, na tradução, né? Tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. Né? Se você faz isso, você está trabalhando você. Você está se amando, porque você está como se fosse um cristal, né? Você está limpando esse cristal. Você está polindo o seu interior e fazendo iluminar. Jesus foi o maior exemplo de caridade que existiu na Terra. Ele se ligava a Deus de tal forma que tudo que ele fez foi em nome de Deus. E ele amava a todos, entendendo que a pequenez de todos nós, a pequenez das pessoas que ainda não conheciam os ensinamentos, não entendiam o Evangelho. Ele compreendia e ele não condenava, ele ensinava. Ele dizia ainda, se tu vires o teu irmão em pecado, né, em desacerto, vai e conversa com ele a sós, entre vocês dois. Se ele te ouvir, terás ganho o seu irmão. Isso é amar, ajudar, auxiliar. Tem um exemplo de amor ao próximo numa história tão bonitinha, que é uma história espírita, não me lembro quem foi o autor. Vocês devem conhecer essa história, mas eu não sei se o público de casa conhece. Havia 2 homens num hospital internados. Um estava numa cama do lado da janela e o outro estava numa outra cama do lado de lá, mas não conseguia se levantar. Ele tinha uma vontade de ir até a janela e ver a paisagem, falava, eu queria me levantar, e o outro falava, pode deixar, por enquanto você não pode levantar, eu vou descrever para você. O que você então vê pela janela? Eu vejo os campos, eu vejo os bancos, os pássaros cantando, a grama, a relva, as flores, o céu azul com as nuvens branquinhas, tão lindo. Aí todos os dias aquele que estava na outra cama, ele pedia e o outro descrevia essa paisagem. Até que um certo dia, aquele homem que ficava do lado da janela, que descrevia a paisagem, não acordou. O homem tinha morrido. E o outro ficou muito triste. Além da perda do amigo, tão bondoso, falou, e agora? Como vou saber como está o tempo lá fora? Quem há de me descrever? E pediu à enfermeira, por favor, minha filha, me descreva como está o dia hoje. Como assim? Está frio. Não, eu quero saber como está do lado de fora da janela, como estão as árvores, como estão as flores, quem está sentado nos bancos. Que paisagem? Aqui você vê pela janela, mas não há paisagem. Do lado da janela
do lado de fora, há um muro alto, não se vê nada. Mas como é que aquele meu amigo me descrevia? Meu filho, seu amigo não tinha visão, era cego. Mas ele descrevia a paisagem para fazer você feliz. Ele sabia o quanto você ficava feliz ao ver a paisagem. Então, aquele homem não tinha a felicidade de ser feliz vendo a paisagem, mas imaginava uma paisagem belíssima e relatava para o outro que se sentia muito feliz. Então, o Chico diz que amar é a gente desistir das nossas vontades para que a luz da verdade divina, para o bem, que o amor possa crescer, que a criatura humana possa brilhar, se iluminar, né? Que a vontade de Deus possa se iluminar a terra. Então, esse homem fazia isso. Olha o amor em movimento. Você não vê, mas você faz o outro feliz como se você visse. É importante, né, Marilza, a gente pautar nossa vida cada vez mais pelos ensinamentos de Jesus. Porque pregadores temos muito no mundo. Olha, na atualidade nunca se pregou tanto o Evangelho de Jesus. Estamos aqui hoje estudando o quê? O Evangelho de Jesus. Os seus ensinamentos, que é de perdão, de tolerância. Esse é o ensinamento. De amor ao próximo. Não é verdade? E aí, Juarez, complementando, né? Temos que sair da nossa casca cinza para abrir as janelas coloridas, conforme a história contada pela Antônia. E vamos além. Você, companheiro que trabalha no hospital, médico, enfermeiro, como você trataria o doente se ele fosse o seu parente próximo? Se você, querida colega professora, como ensinaria os seus alunos se um deles fosse o seu filho? Você que trabalha no comércio, como você atenderia ao seu familiar que fosse comprar alguma coisa? Então, é isso que nós precisamos trazer como o amor, né? Quer dizer, o cuidar do outro. Em casa, todos se ajudam. Ou a mãe fica implorando para que um dos filhos a ajude a guardar a louça, a jogar o lixo, para que o coletor pegue a sacola. E aquele velhinho que era o seu pai, que era jovem, agora é velhinho, ou a sua mãe, que era jovem, agora é velhinha, que não ouve bem, que fala devagar, que repete tantas vezes a mesma coisa. Você tem paciência com ele? Isso, né? Muito. É assim, por exemplo, uma coisa interessante que eu observo, né? Há muitos idosos que vão cedinho para a fila do banco, única e exclusivamente para ter com quem conversar. Será que eles são atendidos nas suas angústias? Quem é meu próximo? É o velhinho que está na fila do banco. Terceiro bloco, nós vamos ver aqui quem é o meu próximo. O Emmanuel nos traz aqui uma lembrança disso, né? Aliás, da parábola que até você, no estudo passado, né, no programa anterior, você citou, não é? A parábola do bom samaritano, né? Exato. Que traz esse exemplo para nós. Do amor ao próximo. Do amor ao próximo, né? Sem saber quem era o próximo. Era um estranho. Era um estranho. Nem se ele estava vestido. Que ele estava vestido. Roupa, exatamente. Não é verdade? Não importava. Importava era ajudar. Minha gente, já então vamos para o intervalo, né? Encerrando agora o nosso segundo bloco e retornaremos com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato.
Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, amados queridos, retornando ao nosso programa, então vamos caminhando para o nosso terceiro e último bloco. E agora, Emmanuel, né, também nos traz aqui um título com algumas frases, o próximo, só para uma reflexão, né, mais profunda. Então ele nos diz assim, olha, o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso. Olha que beleza, né? Por divina sugestão de amor no caminho da vida. Então, o próximo. Quem é o próximo? Emmanuel nos trouxe. Em cada minuto. É aquele coração que se acha mais próximo do nosso. Que são os nossos familiares, né? Esses são os que estão mais próximos de nós. E às vezes nós observamos, né, Marilza e Antônia, quantos familiares, né, não se falam, por alguma divergência, às vezes até tola, né, boba. Mas esse é o nosso próximo. Olha pais só. abandonados. Né? Isso, verdade. Pais, né, que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, enfim. Ou deixam para lá, vocês estão Então, em situação de penúria. Emmanuel já Estão diz doentes, assim. Não vou falar, não entende, nem vou falar. E Mas vai. Emmanuel acrescenta. Eu nem tinha lido. No lar é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. São os mais próximos. No templo do trabalho comum, olha lá, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na vida pública, é o irmão ou o amigo anônimo que partiram conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Aí você vê a violência no trânsito. Tudo isso, o desrespeito. Cadê o- Aliás, né, não quero nem Nem comentar, vamos. não Sem vamos comentar, comentários, né, é. sem comentários, né? A violência, né, de uma maneira. São esses nossos irmãos, já que você tocou, que ainda estão cometendo todo esse tipo de agressividade, que andam estressados, né? E com certeza terão oportunidade de reparar também esses equívocos, de buscar harmonia, porque a paz ela não vem de fora para dentro. Não é, Marilza? A paz é construída no nosso íntimo, na nossa maneira de ser, de buscar o equilíbrio, a harmonia espiritual. E as religiões que estão aí para contribuir com isso. Não é? A pessoa às vezes está muito estressada, muito agoniada lá com o trabalho, enfim. O que ela deve fazer? Realmente se recolher a uma prece, a uma oração. Aliás, Jesus deixou bem claro isso para todos nós. O que ele nos disse, né, no seu Evangelho? Todas as vezes que o indivíduo ou nós, não é, nos encontrássemos sobrecarregados, atarefados, oprimidos, angustiados, aflitos, que o buscássemos, que fôssemos até Ele. E como ir até Jesus? Através da prece, não é? Da meditação, do recolhimento interior. Por isso Jesus nos orientou, olha, vai, tranque no seu quarto, se tranque no seu quarto, ó, qual quarto? O quarto interior, a nossa mente. E aí sim, eleve a sua prece a Deus para pedir, não é? Para esse nos auxiliar. Então, em todo lugar, em toda parte, ele está dizendo aqui, ó, em toda parte, encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor. Ama o próximo como a ti mesmo.
é que o Espírito, que somos nós, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que surge diante do nosso coração, por abençoado caminho de acesso à glória celestial. Então, o que Emmanuel nos diz aqui? É que o próximo é o caminho. Só através do bem, do amor ao próximo, é que nós vamos nos elevar espiritualmente. Muitas vezes a distância física é muito grande. Nós estamos aqui, lá num outro estado, lá em outro país, aconteceu algo muito sério com nossos irmãos de lá. E o nosso pensamento, que é mais rápido, que já temos aprendido com a espiritualidade superior e com a ciência, é mais rápido do que a velocidade da luz. Nós nos aproximamos desse nosso irmão através da prece, rogando socorro e amparo para aquele que sofre naquele momento, naquelas terras distantes. E ele, nesse momento, é o nosso próximo. Porque quem é meu irmão? O meu irmão é a humanidade inteira, não é? E o meu irmão é o meu próximo, caso não esteja aqui nessa proximidade física, está na proximidade do meu coração. E a parábola que Jesus narrou para nós, né? Quando, depois dele falar essa passagem, né? O fariseu, ou o saduceu, agora eu não sei, pergunta a ele quem era o próximo. Quem é meu próximo? Quando Jesus apresenta o maior mandamento da lei de Deus, não é isso? Você até comentou anteriormente. Mas então, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Aí ele conta a parábola do samaritano. Aí ele pergunta, então quem foi o próximo daquele que estava lá, né? Caído na beira da estrada. Aliás, é comum hoje, né? Até as pessoas, encontrarmos pessoas necessitadas, carentes, né? Pelas calçadas da vida. Não é só a esmola, muitas vezes cabe também a nós uma atenção, um pensamento, olha só, de carinho para aquele ser que está... É o nosso irmão. Porque olha só, o próximo é o que você falou, é a humanidade. É a humanidade. Independentemente da situação social, financeira, não importa. Porque todos nós estamos em provação aqui nesse planeta. E cabe-nos auxiliar-nos uns aos outros, nessa busca, nesse encontro. Agora, é o que o Evangelho de Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita procura pautar fielmente nos ensinamentos de Jesus. Juarez, as pessoas, uma grande parte, espera fazer algo de grandioso pelo outro. Quando eu me aposentar, quando eu tiver uma situação financeira privilegiada, quando eu ganhar na loteria, vou ajudar muita gente. Então, ajudar ao próximo só necessita o primeiro passo, né? O primeiro passo de muitos que virão. É entrar no ônibus e dar bom dia ao motorista, que muitas das vezes acordou de madrugada para dirigir o ônibus. É dar bom dia ao padeiro, que acordou cedo, né? A atendente do mercado. A pessoa que está varrendo os varredores da rua. Bom dia, né? Não é? É dar um sorriso. Muitas das vezes as pessoas cruzam conosco na rua e estão com o semblante amarrado, né? Sem nenhuma expressão de amorosidade. E aquele sorriso muda o dia da pessoa, aquele bom dia. Importante aqui, né, Marilza, é que Emmanuel, ele fala-nos que o mais próximo de nós é aqueles que convivem conosco diariamente, no mesmo teto, que é o lar. O esposo, a esposa, né, nós já comentamos isso. É importante saber se nós estamos sendo caridosos, amorosos, fraternos. Dar um beijo, o filho dar um beijo nos pais antes de dormir, né? Isso. Até amanhã, papai, até amanhã, mamãe. É ser cordial com a empregada doméstica,
É saber que ela também é um filho de Deus, numa outra condição de estar servindo a casa. E que as pessoas que estão ali tenham o dever moral de cuidar, né? Cuidar daquele próximo. E entendermos que esta máxima é para todo sempre. Amar a Deus, eu já comentei aqui, sobre todas as coisas, é profundo. Porque o que nós observamos no mundo de hoje, mesmo no mundo cristão, podemos assim ressaltar, não é? Que é o que nos interessa, o estudo do Evangelho de Jesus, muitos amam mais as coisas do mundo do que a Deus. Nós observamos isso. Estamos observando na atualidade esses escândalos que acontecem, que nós já falamos sobre os escândalos aqui no nosso Brasil, não é? Por quê? Por ganância, por achar que a felicidade está em ter, em juntar coisas aqui, tesouros aqui. Que vão ficar que tudo. Vão ficar, não é isso? Então, olha a inversão. Olha o que Jesus, qual é a orientação de Jesus? Olha, não ajunteis tesouros aqui na terra. Que a traça corrói. Que a traça corrói. Que a ferrugem consome. Não é verdade? Não é, Juarez? Nascemos, tesouros no céu. Quando nascemos nus. Ué. E quando desencarnarmos, não levaremos nenhuma peça de roupa. Porque tudo vai ficar no túmulo. Não é verdade? Então, e a gente vê que as pessoas buscam sofregamente uma corrida aí desenfreada em busca somente, não que não necessitamos de coisas materiais, é claro. Mas a busca, e olha, os meios, né, que são empregados, não há medida para isso, não é? Então, o que ocorre? A gente esquece o mais importante, que é o alimento do espírito, que é isso aqui, não é? Desenvolver em nós os valores, as virtudes do bem, da compaixão. Gente, nós estamos falando sempre, o ensinamento, a essência do ensinamento do Cristo é esse, não tem outro. Fora da caridade, não tem salvação para ninguém. Agora, isso nós temos que desenvolver em nós, o que é ser esses caridoso? sentimentos. Mas o que é ser caridoso? A pessoa não entende, fazer caridade não é salvação, mas o que é ser caridoso? É amar, é auxiliar, é socorrer, é ser bom, é ser solícito. Acabou de dizer, não são as coisas só materiais. Isso, é amar, é o amor, a caridade é o amor em movimento. É dar um prazo. A caridade material, dar coisas, é a última instância do amor. É verdade. É a última instância do amor. É porque, aliás, Jesus deixou muito claro também no seu evangelho, quando ele disse, né, que dar coisas, os fariseus davam, os saduceus davam. Né? Então, a verdadeira caridade é dar-se, é doar-se. É doar-se. Essa que é a realidade. Fazer como Jesus fez. Não é? Então, doou-se à humanidade, né? Para que a humanidade, que não tinha merecimento, não tinha sabedoria, não tinha o amor, não tinha a caridade ainda, ele se doou para que as pessoas, com o seu exemplo, se modificassem. E assim, Jesus deixa para nós vários exemplos. Quando ele dá o pão e o peixe, ele dá o alimento que sacia a fome material. Mas junto com o pão e o peixe, ele dá a sua mensagem. Ele fala para todos aqueles que o ouvem que o que alimenta, o alimento verdadeiro, o alimento da vida eterna, não é o alimento material. Quando ele fala no poço, né, para a samaritana, que a água que ele tem para dar não é aquela do poço, mas é a água que vai saciar a fome para todo sempre. Assim. Sem dúvida. Para todo sempre. Minha gente, estamos agora caminhando para o nosso encerramento de mais um programa espírita, Amor e Caridade. E importante a gente observar que todo o ensinamento do Cristo para nós é nos mostrando o caminho, sim, o caminho da salvação. Mas somente aqueles que alcançarão esta salvação
é salvando-se a si mesmo das imperfeições morais que ainda habita o nosso ser. E Jesus deixou bem claro e alguns requisitos para fazer parte do reino em que ele habita, que é realmente o reino do ser puro, da pureza, da consciência tranquila, da conquista desse amor incondicional. Ele deixou alguns requisitos. Um desses já é o primeiro passo. Amar ao próximo, exercitar esse amor ao outro. Como Emmanuel nos disse, a ponte que vai nos conduzir a esse céu, a esse plano espiritual superior, de felicidade permanente, de alegria, somente através do próximo. É praticando o bem, o amor e a caridade é que alcançaremos este céu prometido por Jesus. Porque o céu, ele não tem aparência exterior, é conquista interior. É uma construção íntima. E nós sabemos que estamos de passagem. Como Jesus deixou bem claro no seu evangelho, através de Tomé, no evangelho de Tomé, somos transeuntes, estamos de passagem. Reflitamos em profundidade nesse ensinamento de Jesus e no próximo programa estaremos aqui novamente. E o que me parece o tema seguinte é muito interessante. É aquela passagem quando Jesus também é testado novamente, né? Sobre a questão dos impostos, que era devido a César na época. César, representante, o imperador de Roma, né? Dominador de muitos povos, e que ele é questionado se era lícito pagar o tributo a César. E é esse tema que nós estudaremos no próximo programa, que nós sabemos, né? A resposta de Jesus. São as cenas do próximo capítulo. São as cenas do próximo encontro. E agora a nossa querida Marilza irá fazer a nossa prece de agradecimento por esses momentos de alegria, de paz, porque é sempre rico, não é? E nos traz a serenidade de espírito quando estudamos o Evangelho do Mestre Jesus. A nossa gratidão ao Pai Criador, por todo esse amor que infunde em toda a sua criatura. A Jesus, o nosso Mestre maior, a gratidão também do caminhar conosco, de ter deixado para nós esse farol infinito que faz com que nossos espíritos vivam a redenção. A todos os nossos amigos que já nos antecederam na pátria espiritual, a todos os nossos telespectadores que abriram as portas da sua casa para que pudéssemos levar essa mensagem de paz e de luz. Que possamos nos encontrar todos aqui aos domingos para que possamos confraternizar. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Que a paz que reina no ambiente íntimo de cada seguidor de Jesus possa também ser uma constante em toda a nossa existência. Muita paz, muita luz, muita fraternidade, muito amor. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.